Só fazer uma oração pessoal, com a cabeça. Senhor, obrigada pela tua bondade, pelo teu amor. Senhor, que não seja sobre mim, mas tudo sobre você. Para declarar aquilo que o Senhor fez, tocar outras pessoas, assim como o Senhor me alcançou. Amém? Amados, que coisa engraçada, né? Quando a gente tem que ministrar, vem tantas coisas na cabeça, né? Tantas coisas. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar, né? E eu comecei a escrever. E antes de vir para cá, minha mãe queria vir assistir, então eu tive que pregar para ela primeiro. E aí eu disse, mãe, acho que pregando para a senhora, eu vou pregar para uma coisa que eu acho que eu nunca pensei que eu ia pregar, sobre fé. E ela disse, minha filha, eu sempre soube. Mas essa palavra, na verdade, ela tem várias nuances, mas ela tem um tema. Mude sua perspectiva, amém? E isso foi uma coisa que eu vi da minha amiga Renata há um ano atrás, e ela me entregou um presente, né, uma flor, e disse assim, Amanda, mude suas perspectivas. E na época eu não entendi. E eu disse, mulher, tá bom, amém, né? Agradeço. É inspirada e uma hora vai cair aqui no meu coração, né? E caiu, irmãos. Caiu esse ano e me alcançou e eu entendi o que Deus queria falar sobre mudar as perspectivas, amém? E primeiro eu queria que a gente entendesse o que é uma perspectiva. Perspectiva é olhar através de ou olhar a partir de algo, é um ponto de vista, né? O olhar que nós lançamos para algo. E eu tenho uma pergunta para nos fazer hoje, né, para todos nós. Como nós temos olhado as circunstâncias da vida? Por qual perspectiva? A gente olha pela perspectiva do medo, da falta, da insegurança, do que nós podemos fazer, ou a gente olha pela perspectiva correta, a perspectiva da palavra, a fé. E essa é a perspectiva correta, amém? Essa é a perspectiva que o Senhor deseja para nós. É o que a palavra fala, não é algo que nós queremos ou não fazer. Como a irmã já falou, né, e deu bem certinho, né? Olhar a perspectiva pela fé é uma ordenança da palavra. É algo que o Senhor já falou para nós. Então, nós não temos escolha, amados. É aprender a viver por fé. E para entender sobre isso, eu trouxe 2 versículos, bem simples, só para a gente entender, né, e compreender sobre isso. Hebreus 10, 38, que, né, como a irmã também já falou, mas meu justo viverá pela fé. Em 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. As circunstâncias, elas não podem definir como nós enxergamos as coisas. Nós não temos que olhar pela perspectiva do que aquela circunstância está falando, mas eu tenho que olhar o que a palavra falou. O que é que a palavra fala sobre isso? O que é que a palavra já disse sobre mim? O que Deus já ministrou no meu coração? E talvez você pense, Amanda, mas como eu olho por essa perspectiva correta? Como agora eu aprendo isso? E a primeira coisa que a gente precisa entender, amados, é conhecer a palavra do Senhor. O que é que o Senhor fala? A gente só pode saber como Deus pensa se nós lemos a palavra dele. Se eu ter comunhão com Deus. Não tem como, é impossível você querer viver uma perspectiva de fé, você querer agradar a Deus se você não conhece. É conhecer, é meditar. Eu estava até falando para o meu pai ontem, a gente foi para um culto, e eu disse, pai, falando sobre a palavra, pai, a Bíblia é muito mais complexa do que a gente acha. Não é só ler, mas é você meditar. É você guardar no seu coração. Então, aqui eu já falei 3 coisas que a gente precisa, que é conhecer a palavra, meditar sobre ela e declarar ela. São as 3 coisas que a gente precisa ter no nosso coração para a gente ter essa perspectiva afiada. Para quando a situação vir, eu já estou afiada, eu já sei qual a perspectiva certa que eu vou usar. E eu trouxe também, para vocês ficarem bem assim, entendendo, por que você tem que meditar. E um dos versículos que são remas na minha vida, ele está lá na minha geladeira, ele está lá na frente do meu quarto, ele está lá bem grande. É um dos versículos que eu mais gosto já há muito tempo, que é Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Você já conheceu alguém que ela só pensa do que é ruim, ela só foca no que é ruim. Tudo que ela fala, não, mulher, mas olha, aquele tempo foi tão ruim, tudo era ruim, tudo é ruim, ruim, ruim. A pessoa só pensa no que é ruim. Amado, a gente tem que guardar o nosso coração. Isso também está lá em Provérbios, né? Guarda o teu coração, porque dele provém fontes de vida. Então, guardar o teu coração e guardar a tua mente. Não meditar no que está ruim. Se já veio uma certa desesperança na sua cabeça, tire ela e coloque a esperança. Coloque a esperança na tua cabeça. Medite no que é bom. Quando a gente medita na perspectiva errada, a gente torna aquela pessoa que ninguém quer por perto. A pessoa reclamona, que tudo reclama. Eu já fui essa pessoa, mas Deus me salvou, amém? E a gente precisa entender isso. Entender que você precisa guardar, porque muitas vezes a gente até recebeu essa palavra aqui, você já sabe, mas no decorrer do seu dia você não aprendeu a meditar na palavra do Senhor. E se a gente aprendesse a meditar, amados, no que realmente o Senhor já falou para a gente será livrado de tanta coisa. Porque ao invés de eu estar tão preocupada com o que o outro falou, eu estou meditando naquilo que o Senhor já me disse. E eu não vou me estressar. Amém? Eu não vou andar perturbado, eu não vou ter medo, porque eu estou meditando o tempo todo. Não, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor me acompanha em todo o tempo.
E você pode pensar, mas será que para a minha situação tem uma palavra? Com certeza tem, amados. A palavra do Senhor é o nosso manual de vida. E qualquer situação que a gente tenha, tem uma palavra. Tem uma palavra que pode trazer essa esperança para o seu coração, que pode alinhar a sua perspectiva com aquilo que o Senhor falou. E quando eu estava vindo para cá, eu encontrei Davi, né? Ele perguntou que eu ia ministrar, né? Esse muda sua perspectiva. Ele, amém, porque é isso que você está vivendo. E eu disse, pronto. Aí Davi me deu o norte. Eu disse, pronto, é isso mesmo. Eu vou levar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho vivido nesses 6 meses, que só fazem 6 meses, que eu me mudei para Campina Grande. E tenho visto mesmo essa mudança de perspectiva, como ela faz diferença. Eu já cria nisso, amados, mas tem coisas que o Senhor já tinha falado no meu coração há tanto tempo, antes de eu ir, sobre mudança de perspectiva de coisas. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu entendi agora, porque o Senhor estava querendo que eu mudasse minhas perspectivas sobre isso. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu já fui muito ansiosa, eu era tão ansiosa, amados, que eu não saía nem na rua. Para mim vir para a igreja, talvez muitos não saibam, eu tinha tanta ansiedade, tenho tanto medo do futuro, que para mim eu só pensava que alguma coisa ruim ia acontecer. Que, inclusive, em 2019, eu tive um problema bem sério de saúde, eu fiquei toda torta. Foi 2019, acho, 2020. E, inclusive, os irmãos oraram na época, né? Minha boca ficou torta. E eu estou aqui, para a glória de Deus, sarada e curada. E eu tinha muita, muita ansiedade. E aí, nesse tempo, eu comecei, Senhor, eu não sou isso. Eu sou curada, eu sou sarada. E eu precisei colocar isso na minha cabeça. Por que eu estou ansiosa? Eu tenho medo do futuro. Então, se você é essa pessoa, amados, que você talvez tenha medo aí de como é que vai ser daqui os próximos anos, se você terminou a escola agora e não sabe como é que vai ser, não sabe como é que vai acontecer, mas eu nem sei agora como é que vai ser. Guarda esse versículo, Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e de não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança de um futuro. O Senhor tem um futuro de paz. Tem um futuro bom. Então, quando você estiver na sua casa orando, se você é essa pessoa que tem medo do futuro, ora esse versículo. Amém, Senhor. O meu futuro é um futuro bom. O meu futuro é um futuro de paz. Porque eu tenho certeza, amados, que essa verdade vai chegar no seu coração. E já lembrando que nós já conhecemos o final da história, algo que a gente sempre ouve, né? E acho que isso também acalma o nosso coração. A gente já sabe o final. O final deu tudo certo, amados. Deus vai voltar, nós vamos orar com o Senhor. Então, com certeza, o futuro é bom. Então, a gente precisa se apegar a essa verdade. Amém? E por muito tempo, esse versículo foi meu versículo, então, quando eu fiz 20 anos de idade. O futuro é bom. Naquele tempo foi quando eu tinha acabado. Em 2019 eu tinha voltado para a igreja, né? Oficialmente a gente congregou aqui no Verbo da Vida, bem finalzinho. E eu fiz essa oração dos 20 anos. Senhor, o futuro é bom. Eu não sabia nem o que eu queria, gente. Só de Deus, o futuro é bom. Jeremias 29:11. Ainda bem que eu acertei, né, no versículo. E vi que realmente se cumpriu. E uma outra coisa que talvez muita gente é tentado a ter é a falta. Meu Deus, eu tenho tanto medo da falta, né? Vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar, vai faltar. E a perspectiva é da falta. Talvez a gente, quando fala de falta, a gente pode pensar muito na falta de dinheiro. Mas pode pensar em outras coisas também. Há falta, às vezes, de coisas emocionais na nossa vida, em outras áreas. Mas a gente tem uma palavra também sobre isso, uma perspectiva correta que o Senhor tem para o nosso coração, que é Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me falta. E quando é nada nos falta. Em qualquer área, seja emocional, seja em qualquer coisa, nada nos falta. Nada nos falta. Nada. E ele falta um nada, assim, para você ter certeza que não é nada. Então, medita nisso. Quando vem essa perspectiva, meu Deus, está faltando, eu vou substituir. Não está faltando. A minha perspectiva correta é que nada me falta. Eu olho para essa situação, mas ela não define a minha circunstância, ela não define quem eu sou e nada me falta. E talvez você esteja na adversidade. Eita, Amanda, mas você não sabe, o problema não é falta, não é medo do futuro, eu já venci tudo isso, mas é que agora eu estou numa situação muito difícil de adversidade, eu estou assim me sentindo fraco, eu me sinto sem, refúgio. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Isso é ótimo, amados, ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, então ele é socorro bem presente na adversidade. Então, alinhe-se a essa perspectiva. Alinhe sua mente aquilo que Deus já comunicou no seu coração. Tem coisas, amados, que a palavra do Senhor já falou. E tem coisas que, às vezes, você ouviu em uma profecia, talvez, ou coisas que declararam sobre você. Anote.
eu comecei a fazer o caderninho da oração. Minha mãe ria, né? O caderninho da oração era que toda vez que eu tinha algo que eu queria que lembrar, na adversidade eu anotava. Dia tal, Deus comunicou isso aqui no meu coração. E eu lia novamente. E eu lia novamente. E guarde os caderninhos, amados, porque às vezes tem coisas que podem demorar, mas leia os seus caderninhos, anote mesmo e faça esse caderninho. Depois você me fala, porque para mim sempre funcionou. Tenho todos guardados. Sempre que eu olho, eu fico obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E, por último, foi um dos pontos que, com certeza, mexeu muito comigo nesses últimos tempos. Eu congrego aqui no Verbo, né? Toda vez que eu venho, o pessoal, você é do online? Eu sou do online. Eu congregava aqui, né? Mas eu passei no mestrado em Campina Grande e fui para lá e comecei a congregar na sede, mas fiquei no Rema e a unidade é aqui, né? E, antes de eu ir, assim que eu pensei, eu falei, meu Deus, mas eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar tão sozinha, eu estou indo para outra cidade, eu não conheço ninguém, eu nunca nem tinha ido em Campina Grande, muito menos na sede. Eu disse, meu Deus, eu nem sei por que está acontecendo isso, né? Eu vou me sentir muito só, acho que eu deveria desistir. E nesse dia, nunca esqueci, eu estava em casa, era dezembro, já estava me organizando para viajar, assim, para fazer as provas, né? Não tinha comunicado a ninguém que eu queria fazer isso. E o Senhor falou isso para mim. Eu nem conhecia, já tinha ouvido falar outras pessoas falando, mas eu não sabia onde era, mas o Senhor saltou no meu coração e eu fui procurar. Salmos 68:6. Deus faz o solitário habitar em família. Que viva em família, né? E eu fiquei pensando sobre isso e guardei isso. E viajei. E durante muito tempo, amados, tudo que eu estou falando para vocês hoje foi o que eu orei. Senhor, meu futuro é bom. Primeiro mês, segundo mês, eu não tenho falta de nada. Eu até estava contando para as meninas ontem, né? Eu orando tudo isso, a primeira vez que eu cheguei, a minha primeira bolsa não veio. Eu, eita Deus, tá bom, mas vamos lá. Nada me falta, nada me falta. Eu não sou solitária, eu habito em família. E pensando, né, no que eu ia trazer para o Rema, foi isso que me saltou. Todos os versículos que eu tinha visto, que eu tinha me empenhado. E não é um mérito meu, mas é do Espírito Santo, que nos faz lembrar de coisas. Quando a gente esquece, eu estava vivendo. Eu estava vendo essas perspectivas alinhadas. Quando elas vinham, eu conseguia lembrar dessas palavras. E antes de vir, foi meu aniversário dia 3, e eu vi realmente essa palavra. Deus não faz, né? Faz o solitário habitar em família. Quantas pessoas tinham para me dar parabéns? Quantas pessoas mandaram mensagem dessa semana que eu estou aqui para dizer que estava com saudade na igreja? Que era o lugar que eu mais orava. Senhor, não me deixa não ter amigos lá.